pessoal, vamos lá, a aula de hoje, a aula live aí do dia 11 de junho, com a correção dos exercícios que vocês me pediram. Primeiro exercício que me pediram foi o exercício 23, que está lá na página 235. Em uma determinada semana, houve um aumento de 5% no preço do litro da gasolina. Na semana seguinte, houve um aumento de 2%. Qual foi o percentual de aumento nessas 2 semanas? Pessoal, para resolver essa questão, não há necessidade de você saber o preço da gasolina. A única coisa que ele fala aqui é que houve um aumento inicial, então teve o primeiro aumento de 5%, e depois, na semana seguinte, teve outro aumento de 2%, certo? Então, a pergunta é, qual é o aumento, total? É o percentual total de aumento nessas 2 semanas. Ele quer saber, aumentou quanto? Não há necessidade de você saber o preço da gasolina, tá certo? Então, vamos lá. Um aumento de 5%, pessoal, um aumento de 5% é o mesmo que 100% mais 5%, o que dá 105%, correto? Da mesma forma, na outra semana, um aumento de 2% significa que teve um aumento de 100%, mais 2%, ou seja, 102%. Se eu quero saber o aumento total, pessoal, eu tenho que fazer o quê? 105% de 102%. Afinal, é uma porcentagem de uma porcentagem, tá certo? Então, eu vou transformar isso em taxa unitária, que é a mesma coisa aqui, 1,05, vezes a taxa unitária aqui, que é o mesmo que 1,02. Fazendo as contas, você vai encontrar 1,071. Mas aqui não está claro quanto que foi o aumento. Então, eu vou multiplicar por 100 novamente para descobrir qual foi esse aumento, tá? E esse aumento vai ser de 107,1%. Mas e o aumento, professora? O aumento, pessoal, eu vou ter que tirar daqui, ó, o 100%. Por quê? 107%... quer dizer 107,1, né? 107,1% é a mesma coisa que 100% mais 7,1%. Logo, o aumento é isso aqui, ó. Esse foi o aumento em 2 semanas. E aqui a gente finaliza a primeira questão. Próxima questão que me pediram também foi da página 235, a questão 26. Em uma loja, o preço anunciado de um artigo é R$ 125. Sobre esse preço, foram dados 2 descontos sucessivos, um de 16% e o outro de 10%. Se o preço desse artigo reduziu a R$ 81,90, então P é igual a, ele quer saber qual é o desconto da segunda vez, Da segunda vez que foi feito o desconto. O preço do artigo é 125, pessoal, R$ 125. Foram feitos 2 descontos, um de 16% e um outro de P%. Ele quer saber quanto que deu esse P%, sabendo que no final das contas o produto saiu por R$ 81,90. Primeiro, vamos entender o que a gente está pagando desse produto. Se o produto ele custa R$ 125 e teve um desconto de 16%, então eu vou colocar aqui, ó, desconto 1, foi de 16%. Mas na verdade eu estou pagando quanto, pessoal? Eu estou pagando 100% menos 16%. Então eu estou pagando só 84% desse produto, certo? Seguindo a mesma linha de raciocínio, o desconto 2 foi de P%. Certo? Só que como é que eu vou representar isso? Eu vou representar da seguinte maneira. Não vou colocar só P, vou colocar 1, que é um inteiro, que é 100%, menos P%, tá? É isso que a gente vai descobrir no final quanto que deu. Como esses descontos são sucessivos, significa que eu posso fazer o quê? Aquela porcentagem da porcentagem, para descobrir, porque eu sei que quando o valor do produto, foi justamente os 84% e esse 1 menos P%. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. 84% do produto de 1 menos P% de
R$ 125, que é o valor do produto. Eu sei que no final das contas eu paguei R$ 81,90. Tranquilo? Agora, pessoal, desenvolver cálculo. 84% é a mesma coisa que 0,84. Esse D vira vezes. Eu não vou mexer ainda com esse P%, vou deixar ele assim, tá? O D virou vezes e ficou 81,90 aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, vou dar esse destaque aqui, ó. Eu vou multiplicar 0,84 por 125 e vou já passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 1 menos P% é igual a 81,90 dividido por esse produto, 0,84 vezes 125. Isso vai dar 105. Logo, eu tenho que 1 menos P% vai dar, esse resultado da divisão aí, vai dar 0,78. Tá? Somente isso. Agora eu vou pegar esse 1, pessoal, aqui, ó, e vou passar ele para o outro lado. Ele tá com um sinal de mais, eu vou passar para lá com sinal de menos. Então, vai ficar menos P%, certo? É igual a 0,78 menos 1. Então, eu tenho que menos P% é igual a 0,78 menos 1. Isso dá menos 0,22. Como os dois lados estão negativos, eu vou multiplicar por menos 1 e vai ficar positivo. E aí ficou assim, 0,22. Só que a gente quer saber o valor de P. E aqui já dá para a gente deduzir. Você pode dizer o quê? Vou até trocar de cor aqui, ó. Você pode dizer que P% é a mesma coisa que P sobre 100. Confere? E 0,22 é a mesma coisa que 22 sobre 100. Como os dois denominadores, né, são duas frações iguais com o mesmo denominador, eu posso afirmar que P corresponde a 22. Logo, letra C. Tá certo? Vamos lá, próxima questão. A outra questão que me pediram foi a questão 27, também da página 235. O Sindicato das Padarias divulgou que a quantidade de pão em quilograma vendida na cidade A em 2010 foi 8% maior do que a vendida em 2009, enquanto o preço do quilo do pão em 2010 foi de 3% maior do que 2009. Conclui-se que a receita arrecadada com a venda do pão na cidade A e em 2010 foi receita arrecadada. A turma, né, online, eu dei uma ênfase nisso aqui, porque é bem simples, mas nas turmas presenciais, de fato, eu não falei. Receita arrecadada, pessoal, é o quê? É o valor que o comerciante recebe por ter vendido aquele produto. Isso é a receita, é o valor que ele está recebendo, certo? Para fazer essa questão, a gente tem que analisar passo a passo o que está acontecendo. Como assim? Ele fala de 2 anos, tem 2 anos que está acontecendo isso aí, que é em 2009 e em 2010. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esses dados aí. O que acontece também? Ele está relacionando esses dados e ele está falando de algumas relações. Ele está falando o quê? Sobre a quantidade de pão que aconteceu, né, em 2009 e em 2010, e ele também está falando do que foi vendido, né? Do que foi vendido. Então, ele está falando da quantidade, tá? E do preço, né? Que a gente tem aí, tá? Ou melhor, eu vou marcar aqui o preço. São as duas relações que a gente tem, tá certo? A quantidade e o preço. Então, vamos organizar esses dados. E eu tenho, então, a quantidade de pão nos 2 anos. Quantidade de pão. E eu tenho também a relação de preço, porque aumentou, né, de um ano para o outro. Relação de preço. Quando foi que isso aconteceu? Em 2009 e em 2010. Agora eu te pergunto, você sabe quantos pães foram vendidos em 2009? Não sei. Eu sei que teve um aumento, né, porque ele fala aqui que em 2010 foi 800 maior em relação ao ano anterior. Então, se aumentou 8%, eu posso dizer que aumentou 108%, que é a mesma coisa que 1,08x. Usando a mesma linha de raciocínio, você sabe quanto que era o preço do pão
em 2009? A gente não sabe. É Y, certo? Esse aumento foi 3% em relação ao ano anterior. Então, o pão era 100%. Se aumentou 3%, passou a ser 103%. Ou seja, 1,03 Y, porque eu não sei, tá? A relação de preço e a relação de quantidade. Como eu expliquei agora há pouco, receita é o valor que o comerciante recebe por ter vendido. Como é que eu sei o que um comerciante recebe, pessoal? Qual é o valor que ele recebe? Ele recebe o que ele vende. Mas ele vendeu o quê? Ele vendeu a quantidade de pão. Eu não sei quantos pães ele vendeu, tá? E o preço, é só multiplicar, né? Se ele vender um pão, ele vai pegar um pão vezes o valor do pão. Então, vezes o preço do pão. Esse é o valor que ele vai receber. Se ele vendeu 100 pães, eu vou multiplicar pelo preço do pão. Logo, a minha receita aqui em 2009, a receita desse comerciante aí é a quantidade de pão, que é X, vezes o preço, que é Y. E não dá pra gente fazer nada. Mas a pergunta é, qual foi a receita arrecadada em 2010? Né? Ele está relacionando isso com o ano anterior, né? Porque ele fala aqui, ó, tudo em 2009. Em 2009 eu sei que a receita foi XY. Mas qual foi a receita em 2010? A mesma relação. Quantidade de pão vezes o preço do pão. E quanto que era a quantidade de pães lá em 2010? A gente não sabe, a gente sabe que teve um aumento de vou trocar a cor aqui, de 1,08, ó, de acordo com a nossa construção aqui de organização de ideias, certo? O preço aumentou 3%, então foi para 1,03 Y, essa é a porcentagem. Vamos multiplicar, gente, para a gente descobrir o que a gente tem. 1,08 vezes 1,03 vai dar 111, 24, ou seja, 11.124 XY. 1,1124 XY, tá? Aqui tem uma vírgula. Só que isso não ajuda a gente. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir a porcentagem que aumentou? Por que eu tenho que descobrir, professora? Porque tá vendo que a sua resposta aqui está em porcentagem, ó? Quantos por cento foi maior em relação a 2009? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar isso aí por 100. Para quê? Para virar porcentagem. Quando eu multiplicar por 100, pessoal, vocês vão descobrir o valor de 111, né? Desloca a vírgula duas casas, 24% de XY, porque depende do preço e depende da quantidade de pães. Só que você sabe que 111,24% é a mesma coisa que 100% mais o aumento. Essa diferença, pessoal, é justamente o aumento. Então, analisando a resposta, qual é a melhor? Letra B. Ele aumentou 11,24%. Tá certo? Somente isso. Então, é uma questão que você tem que organizar os dados para facilitar na hora de montar, né? De resolver a questão. Tá certo? Vamos lá. Próxima questão. A última questão que me pediram foi a questão 239, tá? Da página 239, a questão 34, ou seja, os exercícios que já foram aplicados aí na aula de quarta-feira. Questão 34. Ao lado temos a reprodução de um documento de arrecadação de impostos do município de São Paulo, correspondente ao pagamento do mês de dezembro de 2010. Se o contribuinte efetuou o pagamento desse imposto no dia 18 de dezembro de 2010, qual foi o valor pago? Essa questão ela é muito parecida com a que eu usei lá na explicação, né? Que falava do IPVA do carro, só que agora ele está falando de IPTU. E aqui a gente tem que separar os dados, porque a questão fala somente que a pessoa pagou dia 18 de dezembro. Vamos ver se ela pagou antes ou pagou depois, né?
Aqui fica claro que a pessoa pagou atrasado porque o vencimento, gente, é no dia 10 de dezembro, tá certo? Professora, mas qual é o valor disso aí? Vamos procurar. O valor é R$ 50 desse boleto aí, tá? E aí ele fala bem aqui, ó. Após o vencimento, cobrar 0,22% ao dia, né, sobre essa multa. Então, a gente tem que descobrir aí qual é a multa que ele vai pagar, quanto que ele pagou no final das contas, tá? Então, a gente já percebe o quê? Que ele pagou com atraso, né? Por quê? Porque o vencimento, pessoal, o vencimento era no dia 10/12. Ele pagou 18/12. Ou seja, quantos dias de atraso, pessoal? 8 dias de atraso. Então, ele vai pagar a multa. Então, vamos descobrir agora. Qual é o valor do documento? É R$ 50, que seria o nosso capital. Durante quanto tempo que esse juro vai ficar rodando aí? Durante 8 dias. Qual vai ser a taxa? A taxa vai ser de 0,22% ao dia. Agora é só cálculo, tá certo? Então, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juro é igual ao capital de R$ 50 vezes a taxa. Cuidado com essa taxa, você já deve saber que é 0,022 vezes o tempo, que são 8 dias. Juros é igual ao quê? Só multiplicar esses valores aí. Quando você fizer o cálculo, você vai descobrir que o juro vai ser de 88 centavos. Esse valor que ele vai pagar? Não, ele vai pagar o montante, que é o capital mais o juro. Ou seja, o capital dele foi de R$ 50, né? O capital inicial, mas o juro, que é de 88 centavos. Logo, no final das contas, ele vai ter que pagar R$ 50,88 por esse boleto. Tá certo? Vamos lá, então, agora para a próxima questão. Vamos lá, a última questão que me pediram foi a questão 37. O investidor aplicou 30% do seu capital a juros simples de 1,5% ao mês, durante um ano. O restante foi aplicado a juros simples durante um ano, a uma taxa de 2% ao mês. Se o total de juros recebidos foi de R$ 1.776, qual era o capital do investidor? Pessoal, essa questão ela tem que ser feita por partes. Por quê? Porque você percebe aqui que acontece dois momentos. Ele aplica uma parte do capital, que é 30%. Ele aplica a juros simples de 1,5% ao mês durante um ano. Então, aqui já está acontecendo alguma coisa. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. E depois, ele faz o seguinte, ele pega o restante do capital, tá? E aplica com uma taxa de 2% ao mês, tá? A gente sabe também durante um ano, tá? E a gente sabe que no final ele vai receber R$ 1.776 de juro. Então, o que você vai fazer? A minha opinião é que você deva fazer essa questão por partes, exatamente como está acontecendo. Então, eu vou chamar aqui de primeiro momento. O que aconteceu no primeiro momento? Ele aplicou um capital, já eu volto nisso, a uma taxa de 1,5% ao mês durante um ano, 12 meses. Tranquilo? E eu já transformei em 12, porque ali está o ano, a gente tem que trabalhar com a mesma taxa, né? Com o mesmo período da taxa. Então, já transformei em meses. Só que o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Ele fala que aplicou só 30% do capital. Você sabe quanto que é o capital dele? Não. Então, se ele aplicou 30%, ele aplicou 30% de C, que é a mesma coisa que 0,30C. E aí, nós vamos fazer o cálculo com isso, tá? Então, juro, eu vou chamar de juro 1, é igual a capital vezes taxa e vezes tempo. Vamos ver o que ele recebeu aqui no final das contas. Juro 1 é igual ao capital, que é 0,30% do que ele tinha investido, vezes a taxa, que é 0,015 vezes 12. Esse juro, pessoal, vai ser de 0,054C. O que a gente tem para fazer? Vamos multiplicar, não tem mais nada para fazer. E guarda essa resposta, para alguma coisa ela vai servir, tá bom? No segundo momento, o que acontece? Vamos fazer
no segundo momento. O restante foi aplicado a juros simples durante um ano por 2% ao mês. Que restante é esse, professora? O restante do capital. Se aqui, gente, ele aplicou 30%, o restante não é 70%? O restante do capital. Então, ele aplicou 0,70C, ou 0,7, se você preferir. Qual foi a taxa que ele aplicou? 2% ao ano, não é? Não, 2% ao mês. E durante quanto tempo? De novo, durante um ano, que é a mesma coisa que 12 meses. Então, ele recebeu um juro por isso. Vamos descobrir qual foi o juro que ele recebeu. Então, o juro 2 é igual ao capital, que é 0,70C, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo. O tempo também é 12. Logo, esse juro aí, pessoal, vai ser de 0,168C. Guarda essa resposta, né? Agora, ele fala que no final das contas, ele recebeu um juro de 1.776. Vocês concordam que esse juro que ele recebeu é a soma do juro 1 mais do juro 2? Então, vamos lá. O juro foi de 1.776. No primeiro momento, corresponde a 0,054C, certo? No segundo momento, esse juro corresponde a 0,168C. Agora, fazendo a soma, ficou 1.776. Somando isso daí, você vai encontrar 0,222C. Lembra que a gente queria saber qual é o capital? Então, agora é só passar esse 0,222 para o outro lado, dividindo. Olha só. Logo, o capital dele foi de R$8.000. Logo, a melhor resposta é a letra D, tá certo? Então é isso, pessoal. Correção dos exercícios que foram solicitados por vocês hoje, tá? Ainda vou colocar também o vídeo da atividade online de hoje, que foi postado hoje durante a live, tá certo? Obrigada e até mais.